Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico, literário, artístico e cultural. E hoje vamos fazer mais uma daquelas investigações junto ao Gemini, inteligência artificial do Google. A pergunta que eu vou fazer é referente ao dramaturgo britânico Oscar Wilde. Diz respeito a algo que eu li naquele ensaio dele chamado A Decadência da Mentira. Inclusive vou deixar aqui um e-card para você ir lá ver a resenha dessa excelente obra, essa coleção de ensaios do Oscar Wilde chamada A Decadência da Mentira. A resenha ficou bem legal, convido você a assistir. E a pergunta que eu faço é porque nessa obra eu li em determinado momento que ele acredita que boa parte da criatividade artística, ou seja, o realismo que ele tanto critica, foi perdido a partir do momento em que a sociedade se deu conta da existência do infinito, cosmologicamente falando. Então a pergunta que eu fiz exatamente foi: por que motivo o dramaturgo Oscar Wilde, em seus ensaios, considerou a introdução do conceito de infinito na cosmologia moderna como importando em perda de criatividade artística e do que ele denominou a decadência da mentira, né? Essa perda de criatividade artística, essa queda do idealismo artístico. Bom, vamos ver aqui qual foi a resposta oferecida pelo Gemini, a inteligência artificial do Google. A afirmação de Oscar Wilde sobre a perda de criatividade artística e a decadência da mentira em relação à introdução do conceito de infinito na cosmologia moderna pode parecer contraintuitiva à primeira vista. Isso é o Gemini falando. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Para entender melhor esse ponto de vista, é preciso analisar o contexto histórico e filosófico da época, bem como a visão particular de Wilde sobre a arte e a realidade. A visão de Oscar Wilde sobre a arte e a realidade. A arte como criação e não imitação. Para Wilde, a arte não era uma mera representação da realidade, mas sim uma criação autônoma, capaz de transcender os limites do mundo material. A arte era uma forma de dar sentido à vida, de criar beleza, de desafiar as convenções sociais. A mentira como ferramenta artística. Wilde defendia a ideia de que a mentira, quando utilizada com maestria, poderia ser uma ferramenta poderosa para a criação artística. A mentira é entendida aí como a capacidade de fantasia, né? Fantasiosa, criatividade, né? A mentira permitiria ao artista escapar das limitações da realidade e construir mundos imaginários mais ricos e complexos. E terceiro, a importância da estética. A estética era central na visão de Wilde. A beleza e a forma e o estilo eram mais importantes do que o conteúdo ou a mensagem. A arte deveria ser apreciada por sua capacidade de provocar emoções e prazeres estéticos. E aí ele vai falar sobre a introdução do conceito de infinito e suas implicações. A descoberta da imensidão do universo e a noção de infinito, né, desafiaram as concepções tradicionais sobre o lugar do homem no cosmos. Para Wilde, essa nova visão do mundo poderia ter as seguintes consequências negativas para a arte. Limitação da imaginação. Ao confrontar os artistas com um universo infinitamente maior e mais complexo do que se imaginava, o conceito de infinito poderia limitar a capacidade de criação, tornando a imaginação humana insignificante diante da vastidão do cosmos. Perda do sentido da maravilha. A infinitude do universo poderia diluir o sentido de maravilha e mistério que a arte buscava evocar. Diante da imensidão do cosmos, as criações humanas poderiam parecer pequenas e insignificantes. E, por fim, o último ponto, que é o reforço do realismo. A descoberta do infinito poderia levar a uma valorização excessiva do realismo, como de fato aconteceu, né, e da representação fiel da realidade em detrimento da imaginação e da fantasia. Aí ele vai concluir aqui com
um pensamento aqui, né? A decadência da mentira, mencionada por Wilde, se refere à perda da capacidade de criar mundos imaginários e à valorização excessiva da verdade e da realidade. Para o autor, a mentira era uma ferramenta essencial para a arte, permitindo ao artista transcender os limites da realidade e criar obras de arte mais ricas e complexas. É importante ressaltar que a visão de Oscar Wilde é bastante particular e não é consensual entre os críticos de arte. Muitos autores defendem que a ciência e a arte podem se complementar e que a descoberta do infinito pode inclusive estimular a criatividade artística. Em resumo, Oscar Wilde, em seus ensaios, expressa a preocupação de que a introdução do conceito de infinito na cosmologia moderna possa levar à perda da criatividade artística, à limitação da imaginação e à valorização excessiva do realismo. Para ele, a arte, especialmente a literatura, necessita da mentira como ferramenta para construir mundos imaginários e transcender os limites da realidade. É fundamental destacar que essa visão é produto de seu tempo e de sua sensibilidade artística e pode ser interpretada de diversas maneiras. Aqui um outro adendo meu e um convite para que você aí, de repente, tente, ou nos comentários, elucidar, me acrescentar, enfim. Mas é muito interessante porque a ideia de infinito, pelo que me consta, né, ela não é propriamente uma ideia concebida modernamente. Na verdade, houve sim um período grande, sobretudo na Idade Média, em que se considerava o mundo com suas bordas, né, delimitadas, e onde tinham labaredas, dragões, enfim. Isso de fato, essa ideia de mundo limitado conferia ao imaginário do homem comum mil devaneios a respeito da borda final do planeta, o que aconteceria, enfim, muitos mitos criados em torno dessa visão limitada de mundo. Porém, isso é eu diria, isso foi uma fase especialmente medieval, porque se você for olhar, por exemplo, na tradição hebraica, né, e ler, por exemplo, o Eclesiastes, ali claramente tem uma cosmologia de infinitude muito bem definido. Convido você a ler Eclesiastes na Bíblia. Você vai ver que tem muito claramente uma infinitude bem descrita ali. Inclusive, acredito até que não consiga entrar em harmonia com a própria ideia de criação, que é tão exortada dentro do cristianismo, né? A ideia de Deus criador. Se você ler Eclesiastes, você vê que há uma contradição aparente ali, porque Eclesiastes deixa claro que tudo que existe já tinha antes. E sempre tem o antes, e sempre haverá o depois. Então a ideia de infinitude em Eclesiastes me parece bem clara, e ela é bastante antiga, né? Então, portanto, é interessante essa visão de que a modernidade trouxe o conceito de infinitude, e isso de alguma forma limitou essa relação. Eu te confesso, eu fiz essa pesquisa, mas eu ainda não conseguia encontrar a lógica que conecta na cabeça do Oscar Wilde a perda de criatividade com a infinitude. Eu compreendi o que o Gemini respondeu, a ideia de que a infinitude poderia diminuir o homem. Isso é claro, bem intuitivo, não diria contra-intuitivo, diria ao contrário. É bastante intuitivo você perceber que a infinitude te diminui naturalmente, mas eu não consigo entender essa diminuição como necessariamente uma diminuição no campo da criatividade e que iria pegar o homem ao realismo. Enfim, é algo que eu aceito, mas que eu não sei, honestamente. Eu teria que meditar essa informação para ver se realmente eu consegui assimilar ela, compreender ela corretamente. De qualquer forma, fico aí agradecido pela sua audiência, por essa questão colocada aqui, que eu acho bastante intrigante e interessante. Se quiser comentar, ajudar aqui a elucidar a questão, também comentar para apenas dar relevância, ajuda o canal, dá um valeu, qualquer coisa, ajuda o canal muito para dar relevância, curtir o vídeo, compartilhar com quem você achar que esse tema possa causar interesse e assistir o vídeo, claro, né, até o final. Agradeço muito para quem assistiu até o final. Se puder, me segue no Instagram, participa lá do grupo Coisas Boas da Vida no Facebook e, se puder ainda ajudar, dá uma ajudinha aí financeira pra gente no Apoia-se ou mesmo no Pix de forma avulsa, que possa aí facilitar a gente dar continuidade a esse canal, viabilizar esse canal, né? Enfim, não me alongando muito mais, desejar um forte abraço para você que me assiste. Até o próximo vídeo.